E aí a nossa palestra, Famílias Atípicas além do rock. Ela faz parte de um projeto que eu tenho chamado Fé, Acolhimento e Neurociências, tá bom? Para nós entendermos, nós precisamos começar pela área que é essencial no nosso corpo, que é o nosso cérebro. E talvez essa seja a parte que algumas pessoas não acham muito interessante, mas a anatomia do cérebro ela é essencial para a função da nossa vida, do nosso corpo, do nosso organismo. Tudo que acontece no nosso corpo passa por essa área, passa pelo nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, enquanto ele estiver ativo, a neurociência considera que nós temos vida. Todos os nossos órgãos, eles podem parar ou ser substituídos, vamos dizer assim. O nosso pulmão, o nosso fígado, o nosso rim. Se eles pararem, o nosso cérebro continuar funcionando, nós estamos vivos para a neurociência. Agora, se o nosso cérebro parar, todos os nossos órgãos podem estar funcionando porque nós estamos mortos. Por isso que tudo que acontece pelo nosso corpo passa pela chamada anatomia cerebral. Por isso que nós estudamos a fundo essa questão da neurociência para entender a parte de deficiência e transtornos neurais. Aqui, eu coloquei ele como comandante do nosso corpo. Por quê? O nosso cérebro é dividido em partes. Então eu tenho aqui o lobo frontal, o lobo parietal, aqui o occipital, a temporal, e tem algumas outras áreas também, né? Tem algumas outras partes que eu não coloquei somente o hemisfério esquerdo, que é onde nós vamos falar um pouquinho mais, que é onde estão as áreas que nós vamos falar um pouquinho mais. Aqui, eu só queria frisar para vocês essa parte aqui, ó, onde está esse risquinho aqui, chamado córtex motor. Ele também é considerado o córtex pré-central. Esse sulco aqui, que é o maior, em alguns lugares a gente consegue ver ele de uma cor diferente. Esse sulco aqui, esse córtex pré-frontal, quando acontece alguma lesão com esse córtex pré-frontal, nós temos algo que é pouco falado, mas que acredito que todos nós já vimos. Quando há uma lesão nesse sulco aqui, nós temos a chamada paresia unilateral, ou a chamada paraplegia total. Quando acontece de um AVC, acontece qualquer coisa que é ligado e toca nesse córtex pré-frontal, nós vamos ter ou uma pessoa com um lado esquerdo paralisado, unilateral, ou direito paralisado, dependendo do hemisfério do cérebro. Quando ele é do lado direito, ele é responsável pelo seu movimento da mão esquerda, do lado esquerdo, e quando acontece do lado esquerdo, é responsável pelo lado direito. Então, nós vamos ter a paresia unilateral, que é quando enfraquece um lado do músculo do corpo, e quando ele é totalmente lesionado, nós vamos ter a paralisia total, ou a paraplegia, e aí vai ser o total, o músculo total do corpo vai estar fraco, enfraquecido, tá bom? Não tem nada a ver com a distrofia muscular de Duchenne, que é aquela doença, né, que ela é degenerativa, onde a pessoa, né, a criança que nasce com essa doença tem poucos anos de vida, né, porque ela é degenerativa totalmente, tá bom? Então aqui nós temos as partes cognitivas, tomada de decisão. Essa área aqui é o
é a área de Broca, é onde começa a formação da fala. Tá? Aqui embaixo nós temos o córtex auditivo, o cérebro ele recebe a informação, que nem vocês estão recebendo a minha voz agora, e manda para essa área aqui, que é onde vai fazer a tradução para vocês, o que vocês estão entendendo. A visão ela fica aqui nessa parte de trás, tá bom? E então tudo que acontece, tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos, tudo nosso raciocínio, ele passa por dentro dessa área. Tá? E aí, quando nós falamos de neurociência, nós temos um padrão de desenvolvimento humano. E como que é feito esse padrão? Esse padrão ele é acompanhado através de toda a estrutura, de toda a parte cerebral funcionando junto. Então todos eles têm que estar funcionando juntos para que nós possamos ter um padrão de desenvolvimento humano, tá bom? Então aqui muitas vezes a gente ouve, né? A criança de 0 a 3 anos ela tem que começar a estimular a voz. Depois a criança de 4 a 6 meses, né? Não é antes, precisa fazer sons com G e com R. Então tudo isso é acompanhado pelo médico que vai ver essa questão do desenvolvimento. É igual a questão do desenvolvimento motor. Com 1 mês a criança precisa seguir a luz. Com 2 meses ela tem que sorrir e querer balbuciar falas, querer balbuciar sons. Com 3 meses ela precisa começar a sustentar a cabeça, né? Mas claro que tudo isso não é exatamente dentro desse tempo. Existe um para mais e um para menos. Então pode ser que a pessoa fale assim, meu filho, aqui ele começou, aqui fala que com de 12 a 14 meses ele precisa começar a andar sozinho. 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses ele precisa começar a andar sozinho. Aí tem algumas pessoas que falam assim, meu filho tem 2 anos e meio e ainda não anda. Ou então ele tem 2 anos e um pouquinho e ele não fala. E aí é costumeiro, é rotineiro, muitas vezes a gente ouvir outras pessoas falar assim, mas cada um no tempo dele. Cada criança tem seu tempo. Na neurociência não. Se não começou dentro do esperado, dentro desse acompanhamento neural, significa que alguma parte do cérebro não está sendo desenvolvida conforme deveria. E aí, quando acontece esse tipo de situação, quando acontece de não estar dentro desse padrão colocado pela questão da neurociência, nós vamos ter as neurodivergências e as neurodiversidades. Tá? Qual que é a diferença de ambas? Neurociência é a condição em que o funcionamento cerebral de uma pessoa difere do padrão estabelecido. Aqui está típico, né? Incluindo variações em cognição, comportamento e processamento de informação. Então quer dizer que alguma coisa no nosso cérebro não está desenvolvendo conforme o esperado. Alguma coisa precisa ser estimulada para se chegar ao ponto do padrão. E a neurodiversidade? A neurodiversidade, diferente da neurodivergência, é onde a gente encontra hoje a questão das altas habilidades, superdotação. Por quê? Porque ela não é uma neurodivergência. Porque a neurodiversidade, ela simplesmente é um funcionamento, como se fosse um funcionamento extra do cérebro dentro da função que ela já deveria estabelecer. Então, assim, pode ser que tenha algumas questões de hiperfoco, pode ser que a criança tenha mais uma questão voltada para física, para matemática, para português, para relações humanas. Porém, hoje, a altas habilidades de superdotação é algo que ainda está sendo muito estudado, então não se há informações concretas sobre isso, porque ainda é algo, digamos que novo. O que a gente sabe é que a maioria das pessoas que têm altas habilidades de superdotação, elas possuem um déficit em outra área. Então pode ser que ela seja muito boa em matemática,
mas ela tem sérias dificuldades com o comportamento social. Então pode ser que ela seja muito boa na área de linguagem, mas ela tem uma dificuldade muito grande na área de raciocínio lógico, de matemática. Então isso é algo que já é confirmado. A pessoa com altas habilidades de superdotação pode ficar horas em cima do mesmo assunto, em cima daquilo que para ela é o que traz o que se chama de recompensa cerebral. É o que traz para ela o que ela realmente precisa entender. E aí dentro das neurodivergências, nós temos o transtorno do espectro autismo, temos o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e a dislexia e a descalculia. E aí nós vamos começar pelo transtorno do espectro do autismo, tá bom? O transtorno do espectro do autismo hoje é um dos transtornos que mais está tendo diagnóstico, né? A gente vê que está saindo muito diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, não só entre crianças, né? Na fase infantil, mas também na fase adulta. Hoje a gente tem o diagnóstico da fase adulta. E o que é mais importante para que a gente possa entrar é que nem todo o cérebro ele funciona da mesma maneira. E talvez essa seja a questão que as pessoas precisam entender e respeitar. Cada cérebro tem uma maneira única de pensar, falar, de se comunicar. Para um, tem mais facilidade de trabalhar com português. O outro já não tem tanta facilidade de decorar o português, mas tem a facilidade de decorar a matemática. Outros gostam de história, outros já são mais chegados à geografia. Então, cada cérebro tem uma maneira única de trabalhar e de ser. E talvez as pessoas respeitarem a maneira do cérebro trabalhar, do cérebro único de trabalhar, seja a questão que hoje muitas pessoas da sociedade não conseguem ter, que é a empatia. Quando se tem o respeito pela questão do pensar, do trabalhar de cada pessoa, a gente consegue ter empatia. Aí o transtorno do espectro autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que acompanha a pessoa desde o nascimento dela. E nós temos hoje nós temos três condições do transtorno do espectro autismo. Nós temos o nível 1, que é o leve, o nível 2, que é o moderado, e o 3, que é o grave. O que diferencia um nível do outro? O que diferencia é a necessidade de suporte que a pessoa precisa para sobreviver. O nível 1, ele é leve, eu costumo falar que o leve não sei para quem, porque a família tipo aqui tem um nível 1 em casa, sabe que não é leve também, né? Mas é considerado leve. Por quê? É a antiga síndrome de Asperger. Agora não é mais síndrome de Asperger, foi retirado esse nome de síndrome de Asperger e foi colocado como autismo leve. Então o autismo leve ele tem uma comunicação, ele consegue ter uma questão de autonomia, mas ele ainda está dentro do espectro. Ele ainda tem algumas situações que acabam fazendo com que ele se desregule e que até mesmo ele não consegue entender o que está acontecendo. Dificuldades em determinadas áreas, né? O nível 2, que é o moderado, ele precisa de ajuda para a sua sobrevivência. A neurociência tudo coloca na questão da sobrevivência da espécie, né? Então precisa de ajuda, mas tem alguns pontos mais acentuados que precisam ser entendidos e respeitados. O nível 2 de suporte, alguns não têm fala, não conseguem falar, tem um déficit na comunicação. Hipersensibilidade também eles podem ter, tanto a hipersensibilidade quanto o hiperfoco. Mas a primeira coisa que acontece é a hipersensibilidade. Então, é até interessante falar, porque geralmente quem trabalha com criança, né, quem cuida de criança, pessoal que fica na escolinha, que fica em escola, que trabalha em escola,
é interessante sempre perguntar, fazer uma anamnese com a mãe para saber qual que é os pontos fracos e os pontos fortes da criança. Porque tem criança que tem hipersensibilidade à luz. Então, se estiver num lugar que tem a luz muito alta, vai desregular, vai precisar de uma intervenção. Criança que tem uma sensibilidade auditiva, então está numa sala que tem bastante crianças que estão correndo, falando, né? Vai também se desregular, precisa de uma atenção diferenciada. Outras têm a hipersensibilidade do toque. Então, tem muitas vezes a gente acaba trazendo aquela questão assim, desregulou, dá um abraço e passa. Não faça isso. Bom, pode ser que você vai desregular mais a criança. Existe hoje, a maioria das crianças que estão com transtorno do espectro autismo tem hipersensibilidade ao toque, ela não gosta que toque. Tem algumas que gostam, outras não gostam. Se você tocar, você vai desregular mais ela ainda, e ela só vai conseguir se acalmar quando ela entrar em estado de exaustão emocional. Aí é a questão que a criança vai deitar no chão e vai dormir, porque ela não consegue mais, o cérebro dela automaticamente se desliga para preservar a sua sobrevivência. Então, é sempre muito importante você fazer essa anamnese com a mãe. Chegou, está usando o cordão, a mãe falou que é autista, pergunta para a mãe, qual que é o hiperfoco dele? Com que eu consigo acalmá-lo? Com que eu consigo chamar a atenção dele? Como que eu faço para ele manter o foco? Trabalhinho de pintar. Você pode trazer a história bíblica dentro do hiperfoco da criança. Explicar como que isso acontece. A criança vai conseguir manter o foco, talvez alguns minutos a mais. Não quer dizer que ela vai ficar extremamente focada no que ela quer, mas ela vai conseguir manter um pouco mais antes de começar a se dispersar. Então, a anamnese com a família, quando a criança com transtorno espectro de autismo chega, é extremamente importante para saber trabalhar e conduzir essa criança. E o nível 3 de suporte? O nível 3 de suporte, ele é o grave. Ele, todo momento, necessita de suporte para poder sobreviver. Comunicação, precisa de suporte para atividades de vida diária, banheiro, comer, lavar a mão, sair. E eles têm uma necessidade extrema de acompanhamento. Muitos deles acabam tendo a autoagressão quando se desregulam. Por quê? Não é simplesmente porque não querem estar, é porque não conseguem se comunicar. Eles têm uma grave deficiência na parte de comunicação. Então, quando eles não conseguem se comunicar, quando eles não conseguem falar o que está acontecendo, que na verdade a maioria nem eles mesmos conseguem entender o que acontece no cérebro deles, eles acabam se autoagredindo. Para quê? Eles acabam se autoagredindo. Eles acabam se autoagredindo para que o foco deles saia de um determinado ponto para outro. Então eles vão tentar acalmar o cérebro dele, ou sentindo a dor, ou tendo situações impulsivas. E aí também é muito importante fazer a anamnese com a família para saber o que se pode fazer para conseguir fazer o manejo de crise. A gente tem algumas situações que falam sobre a contenção. Eu não gosto de falar contenção, isso é meu. Hoje o ABA, que hoje é muito falado, tem bastante questões, um fala que é bom, outro fala que não é bom. A questão é que ajuda muitas famílias, né? O ABA ajudou e ajuda ainda. Mas o ABA fala muito na questão da contenção. Eu não gosto de trazer a palavra contenção, eu gosto de trazer a palavra manejo de crise. A gente tem que saber manejar uma criança ou uma pessoa quando ela está dentro de uma desregulação emocional ou cerebral. Hoje é muito comum, quando uma criança nível 3 de suporte ela se desregula,
as pessoas ouvirem falar que você tem que abraçá-la com força, que você tem que ou chegar ou abraçar pela frente, ou você abraça por trás para contê-la. É outra situação que é muito grave. No momento em que você abraça uma criança para contê-la pela frente, você pode tanto machucar ela, quanto ela pode machucar você. Então ela pode te dar uma cabeçada, ela pode te dar um chute, ela pode te morder. Outra situação, que eu já ouvi bastante, principalmente nas escolas, né? É que você simplesmente chegar e dar um abraço de urso, que é um abraço por trás, até ela se acalmar. É outra situação que a criança ela não vai parar de sofrer como ela está sofrendo dentro do espectro. Ela vai simplesmente te machucar e você vai machucar ela. Ela só vai parar quando entrar em estado de exaustão emocional, o cérebro dela desligar e ela simplesmente cair cansada. Isso já aconteceu numa escola, 7 horas da noite, me ligaram da escola, falando que o diretor ainda estava na escola e que a criança estava embaixo da carteira, chorando, porque tentaram conter ela de maneira errada. Ela simplesmente entrou embaixo da carteira, colocou as cadeiras em volta e dormiu. Dormiu embaixo da carteira, 7 horas da noite. A mãe chegou lá, era 7 e pouquinho, para poder pegar a criança dormindo e carregar no colo. Por quê? Porque tentaram fazer de maneira errada o manejo. Tentaram simplesmente de qualquer modo. A melhor maneira que você tem para fazer o manejo de crise de uma criança que está desregulada não é abraçar pela frente e não é abraçar por trás. É abraçar de lado, colocar ela grudada no seu corpo, junto com ela e levando ela para outro ambiente mais calmo. Quando você abraça de lado, ela não consegue te dar cabeçada, te dar chute para trás, nem te morder de maneira alguma, e você está protegendo o seu corpo e o corpo dela. Então você simplesmente abraça de lado, puxa para o seu corpo e vai andando com ela até sair do ambiente que está desregulando ela. Vai chamar outro novo ambiente, vai chamar a atenção dela e ela vai automaticamente começar a se acalmar e sair dessa crise que ela está, porque ela está em um local novo, tá bom? Então, nível 1 suporte, precisa de pouco manejo, vamos dizer assim, porque as desregulações muitas vezes na fase adulta ela mesma consegue saber que ela está entrando em desregulação, ela mesma consegue se acalmar. Nível 2, tem que perguntar quais que são as dificuldades de trabalhar com o nível 2 pela questão da comunicação, e o nível 3 precisa muito de apoio para a sobrevivência dele, tá bom? E aí aqui tem as hipersensibilidades: barulho, luz forte, cheiro, sensibilidade ao toque. E isso pode gerar ansiedade, irritação, crise emocional e sobrecarga sensorial. E aí, as pessoas que estão no transtorno do espectro autismo, elas podem reagir de duas maneiras. Ou elas vão ter o que se chama de shutdown, ou o que se chama de meltdown. E o que é o shutdown? É uma reação silenciosa, internalizada diante de uma sobrecarga emocional, principalmente das que têm transtorno do espectro autista. Quando ela é exposta a questões como barulho, luz forte, cheiro, o cérebro dela vai automaticamente começar a se desligar aos poucos. E aí é aquela questão, quando a gente olha para a pessoa, muitas vezes ela está viajando, você acha que ela não está nem no lugar onde ela está. É uma questão de estratégia de sobrevivência do cérebro. O cérebro automaticamente vai se levar, vai começar a se desligar para que ela não entre em crise sensorial ou em crise emocional. E o meltdown é quando há aquela explosão. Colocou a criança num lugar onde ela tem muito barulho, luz forte, ou sensibilidade ao toque, ela simplesmente vai ter uma explosão. Ou ela vai começar a gritar, ou ela vai começar a se desregular de maneira que vai precisar de suporte, principalmente
quando ela é o nível 3 de suporte. Aqui, na nossa igreja, nós temos crianças que vêm, família vem e tal. Isso ali é nível 2 e 3 de suporte. Então, assim, tem casos que realmente vai ter que ser feito um trabalho mais tranquilo para que consiga ir aos poucos introduzindo a criança dentro do culto. Por quê? Porque é um lugar onde tem muitas pessoas. Automaticamente isso vai desregular mais. Então, aos poucos vai trazendo para que isso consiga, dentro da plasticidade neural dela, que ainda está em formação, acostumar com a quantidade de pessoas, com o barulho, com os instrumentos, com a música e até mesmo com o hiperfoco, porque algumas têm hiperfoco em música. Então, pode acontecer aos poucos, isso vai acontecendo. Não é algo assim que vai ser do dia para a noite, mas que vai acontecendo. Por isso, importante trabalhar com a família. Sempre perguntar para a família, podemos fazer assim, vamos começar a fazer desse jeito. O que a gente pode fazer para começar aos poucos e trazendo ele para dentro do culto, o que a gente pode fazer para ficar nessa linha. Então, sempre muito importante conversar com a família. Travou meu negocinho aqui, peraí. Aí tem aqui, como ajudar? Aqui fala sobre compreender as necessidades, que é isso que eu falei, que precisa conversar com a família, precisa entender o que ela precisa e o que ela não precisa. Durante a crise, o que fazer, se é uma sobrecarga sensorial, se não é. Fornecer sempre orientações claras sobre o que a pessoa precisa fazer para se acalmar. Durante o shutdown, ajude a pessoa a reconectar-se com o ambiente. O que é o shutdown? O shutdown é quando ele começa a se desligar. Você precisa ter estratégias para trazer de volta, para que não se desligue. Tá? E aí é muito comum a gente ouvir as pessoas perguntarem assim, mas quando que a gente sabe quando é uma crise ou quando a criança está de birra? Está fazendo birra ou ela está no meio de uma crise? Como que a gente faz para saber? Assim, a crise, quando a criança começa a entrar em crise, você precisa saber o que está no ambiente dela que está fazendo ela ter crise. Então, muitas vezes, a questão do som alto está fazendo ela ter uma crise. Às vezes, a questão de um cheiro muito forte está fazendo então, ela entrar em crise. E a birra? A birra é simplesmente quando ela quer alguma recompensa e não tem. Aí ela vai fazer birra. E isso é normal até mesmo no desenvolvimento humano. Toda criança, quando ela quer alguma coisa, ela vai fazer algum tipo de birra. Ou ela vai jogar no chão, algumas jogam no chão, outras vão simplesmente ficar brava, que também é considerado uma birra, porque não teve o que ela quis. E a crise, ela precisa ter algo que vai fazer desenvolver essa situação nela. Tá bom? Aí também tem algumas questões que você pode estar fazendo a questão da compensação. Entrou em crise, mas eu sei do que ele gosta, eu preciso que naquele momento ele se controle, eu sei que eu vou fazer isso. Então tem muita mãe que acaba, a criança vai se regular pintando, aonde a mãe vai, ela vai levar alguma coisa de pintar. A criança começou a se desregular, vai dar para ela pintar, ela vai pintar. E a birra não, a birra é simplesmente por querer algo e não ter o que ela quer. Então seria isso. E aqui, a importância da intervenção precoce. Hoje, na caderneta da criança, nós já temos a necessidade de colocar o MChat. O MChat, ele é muito usado pelos pediatras e ele já é o primeiro padrão de rastreamento de um possível transtorno de espectro autismo na infância. Então, hoje, os pediatras trabalham muito
já desde do primeiro acompanhamento, para que já se haja um diagnóstico precoce sobre a possibilidade de ter ou não um transtorno do espectro autismo. Isso já está começando a ser inserido dentro da caderneta e Sorocaba hoje já está trabalhando, já está tendo formações a respeito do MCHAT. Então todos os pediatras, psiquiatras hoje já estão trabalhando com esse documento, que é o MCHAT. E aí nós temos outros, o DSM, que hoje já está na 5ª edição, o DSM-5, que ele é o manual de doenças mentais da Associação de Psiquiatria Americana, e ele já tem todo o rastreamento e já formou, vamos dizer, um padrão do que precisa para que a pessoa esteja dentro do transtorno espectro autismo, né? E aí, nós também temos o TDAH. Vamos falar um pouco mais sobre outras neurodiversidades, neurodivergências, que é o TDAH. E aí nós temos 3 tipos de TDAH. Nós temos o TDAH hiperativo, nós temos o TDAH desatento e o combinado. O hiperativo é aquele que tudo ou qualquer coisa chama atenção e do nada perde o foco. O desatento é aquele que está no mundo da lua, né, a maioria das vezes, vamos dizer assim, não sabe o que quer, se começa, não consegue manter o foco para terminar, né? E geralmente quando a gente fala do desatento, tem um pai que acha que os filhos tudo tem TDAH, né? Na verdade não é TDAH, né? Não é assim que funciona. E aí nós temos a maioria das mulheres também acha que o marido tem TDAH. Assim funciona também. E aí nós temos o combinado, que é os dois juntos. Apresenta comportamento combinando o sintoma de hiperativo e o desatento. Eu coloquei bastante descrição aqui, mas a intenção depois é liberar esse material em PDF para quem quiser, né, quem quiser estudar em casa também, mas por essa questão, tá bom? Mas o TDAH, por que eu coloquei TDA mais H? Porque a gente também tem o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, que também praticamente trabalha na mesma questão, mesmo córtex frontal do cérebro, e que tem praticamente as mesmas características, né? Mas quais são as estratégias de intervenção? Aqui a própria neurociência descreve que o tratamento do TDAH ele pode ser feito com fármacos, né, ação medicamentosa. Eu coloquei ali o nome de alguns remédios que são mais usados hoje, mas não é indicação, tá? Não é indicação, não tem nada disso. Eu só coloquei porque, na verdade, é o que a gente mais ouve hoje, né? Até a questão aqui, ó, do Venvance, que hoje muita gente está tomando, né? A questão do Venvance com TDAH, ele é um remédio que ele para a neurociência é usado para epilepsia. Então, mas, né, não sou médico, não posso recomendar nada, não estou falando nada para vocês. Então, é só para a gente ter uma noção que são os mais tradicionais hoje, né, que acabam fazendo com que os hormônios do nosso cérebro eles se regulem e acabem entrando, ou o hiperativo vai conseguir manter o foco por mais tempo, ou o desatento ele vai conseguir também manter o foco, mas conseguir ter outras áreas do cérebro estimuladas também, tá bom? Quais que são os hormônios que são mais importantes na questão do TDAH? A gente tem aqui a dopamina, a noradrenalina e a serotonina. O TDAH acontece quando há um desequilíbrio nesses hormônios. Ou o nosso cérebro ele produz mais a dopamina e menos a serotonina, ou ao contrário, pode estar produzindo mais serotonina do que a dopamina. Um é ligado à motivação e o outro é ligado à regulação do humor. Então, quando os dois eles acabam saindo fora ou não estão em equilíbrio, sendo produzindo na questão do equilíbrio, eles acabam tendo déficit em outras questões. Por exemplo, impulsividade,
frustrações exageradas, irritação súbita. Porque assim, o TDAH, quando ele não tem a sua recompensa, que é conseguir chegar aonde ele quer, a pessoa que tem TDAH, ela sabe, ela acaba se frustrando. E muitas vezes não é por uma condição emocional, é por uma condição neurocerebral. Então, é importante também que seja feito o acompanhamento psicológico, não somente o acompanhamento com fármaco, para que a pessoa consiga se entender e se regular, né? Se autorregular também. E aí uma pergunta. Claro. Desculpa interromper. Você vê que essa questão do TDAH, você falou da questão dos remédios e da questão da terapia. Existem outras coisas que a gente pode fazer? Porque, por exemplo, atividade física também ajuda. Assim, eu queria entender isso. Se tem coisinhas do dia a dia que a gente pode incluir assim, nas nossas rotinas que ajudam. Sabe? A atividade física, eu acho que é uma das principais na questão de vida diária, né? Porque ela também produz serotonina, ela consegue fazer o equilíbrio dos nossos hormônios. Então, isso é muito importante. Mas também em casa, geralmente, quem tem filho que está dentro do TDAH, tem bastante coisa hoje que você consegue achar de manter o foco, vamos supor, um trabalho artesanal. Você consegue trazer junto, né, com a criança, você consegue fazer com que a plasticidade neural dela vá se desenvolvendo e conseguindo aos poucos e manter. É claro que não vai ser algo do dia para a noite. A gente não vai sentar com a criança hoje, amanhã ela vai estar super bem. Isso é uma questão neural que precisa ser trabalhada e construída aos poucos. A atividade física é muito essencial, muito essencial. Mas a questão do acompanhamento em casa é de extrema importância também. Então tem a questão de você conseguir sentar, vai ler uma passagem bíblica, vai explicar. Muitas vezes a criança vai sair fora, vai chamar atenção a alguma outra coisa, assim, trazendo ela de novo. Se dispersou, cansou, pode acontecer. No TDAH acontece muito, né? Cansou, toma água, não toma água, vamos voltar. Por quê? O que acontece? O hormônio aqui da serotonina, que é o hormônio do humor, ele tem um tempo determinado, até para nós. Se você está dentro de um local onde já está começando, o assunto está começando a cansar, a sua cabeça já não consegue mais ficar ligada naquilo, significa que já baixou a sua serotonina. Então é normal. No TDAH, que o cérebro trabalha muito rápido, acontece ficar cansado. Então vamos lá. Um adulto hoje consegue ficar no máximo com o controle de foco 45 minutos. Ele consegue ficar. Depois disso ele vai ter que dar uma pausa para o cérebro começar a trabalhar e produzir serotonina de novo. A criança, ela vai ter 20 minutos. 20, 25 minutos. É o máximo que ela consegue ficar parada prestando atenção em você, se o assunto for legal para ela. O TDAH, você usa menos da metade. 10 minutos, 5 minutos. Uma criança de até 6 anos consegue ficar mantendo foco, depois só vai se dispersar, ela vai fazer outra coisa. E aí é onde é importante você vamos dar um tempo, vamos tomar água, vamos fazer alguma outra coisa, depois a gente volta e continua de novo. O cérebro produziu de novo o hormônio e ela vai conseguir focar mais 5, 10, 15 minutos. Mas o acompanhamento em casa é importante. O mais recomendado depois da questão da medicamentosa é a física, que é onde produz o seu hormônio também. E as altas habilidades de superdotação? Pois não, pessoal. Eu queria perguntar o seguinte, dentro do TDAH, existe uma tendência à inclusão de manter todas essas crianças no mesmo ambiente de aprendizagem, e isso é bom ou é ruim, já que cada uma aprende de um jeito diferente ou com uma capacidade de atenção diferente. Quando a gente coloca todas as neurodivergências separadas, que são, vamos dizer hoje que é comum, né? Os neuroatípicos e os neurotípicos, o pessoal fala. Também não sou muito fã de falar disso, mas é o que o pessoal falou hoje. Quando você
coloca separado o típico do atípico, a gente tem o que a gente está chamando até um pouco de segregação. Então, a gente a inclusão em si não é você separar, é você trazer junto. Nos Estados Unidos, a questão da educação é diferente do Brasil. Hoje a gente não conseguiria colocar a questão da educação especial da americana no Brasil por conta de leis. O Brasil hoje trabalha com a lei da inclusão, a lei brasileira de inclusão, que fala que todas as crianças com deficiência, todo ser humano com deficiência, tem que estar dentro de uma sala de aula normal, não separado, com todos. Né? Enquanto nos Estados Unidos é trabalhado a questão neurocientífica do foco. Então, por exemplo, uma criança que ela tem hiperfoco em matemática, ela vai bem, mas em português ela não vai bem. Nos Estados Unidos é separado, essa criança na aula de matemática ela vai ficar dentro da sala de matemática junto com todos. Na aula de português, ela vai ir para uma sala separada, onde profissionais vão trabalhar o português com ela dentro do formato de educação especial. Isso no Brasil não dá certo, no Brasil a lei fala que tem que ser todo mundo junto. Então, assim, hoje a inclusão que o Brasil trabalha é na questão da adaptação das necessidades dessa criança, dentro da sala de aula ou em qualquer lugar onde ela esteja. Se a criança tem TDAH, como já aconteceu numa palestra que eu fui com a doutora Paula Prati, falarem que a criança fez a prova, que tinham 6 páginas, e ela fez toda a parte da frente da prova. TDAH. Ela não fez o verso. Por quê? Porque ela estava com muita ansiedade, o cérebro dela já estava começando a entrar em exaustão, e ela não percebeu que a parte de trás da folha também tinha prova. E o professor não pensou no assunto. O professor simplesmente corrigiu as que ela fez e as que ela não fez já deu errado. Né? Então, o que acontece? Tem dificuldade? Tem TDAH? Vamos trabalhar junto? Coloca a prova adaptada. Se ela tem ali uma exaustão muito rápida, coloca só a parte da frente. Mas não precisa colocar só a parte da frente para ela. Coloca para todos. Vamos trabalhar com todo mundo. Né? A responsabilidade, então, é do profissional que trabalha com a criança. É do profissional que trabalha da criança de conseguir entender a necessidade que ela precisa. Aí sim. E altas habilidades e superdotação. Também é um tema, como eu falei, ainda é muito novo. Ainda existem questões que estão sendo muito estudadas, né? Altas habilidades e superdotações. Qual seria a diferença das altas habilidades e a superdotação? Altas habilidades é quando uma pessoa consegue desenvolver uma facilidade em algo em que ela experimenta. Então, por exemplo, eu tenho facilidade com mecânica. Ela pode ter altas habilidades para mecânica. Enquanto a superdotação, a ciência já traz, dizendo que a pessoa já nasce com a disposição de já ter facilidade para fazer determinadas coisas. Então, hoje, a gente vê, por exemplo, altas habilidades de superdotação muito comum na questão da área de raciocínio lógico. Então, muitas das pessoas que estão na altas habilidades de superdotação têm uma facilidade extrema de trabalhar com questões matemáticas, com questões de contas, com questões de... A gente vê mesmo o grande profissional do Elon Musk, né? Desde a sua infância ele tinha uma facilidade extrema com física, tanto que hoje constrói grandes coisas que exigem muita física, né? Que é a construção dos foguetes, a questão da... E ele também tem uma empresa, né, de neurociências que usa a física como o principal método para entender o cérebro humano. Ele tem algumas ideias meio mirabolantes, assim, sabe? Mas ele é uma pessoa extremamente voltada para a área de altas habilidades de superdotação. Segundo o que ele mesmo falou, ele estava dentro da síndrome de Asperger, que é o autismo leve hoje. Então,
altas habilidades, superdotação. Ela se refere a pessoas que apresentam desempenho acima da média em áreas como inteligência, criatividade, aprendizado, artes, música, esporte ou liderança. Essa característica pode aparecer desde a infância e se destacam pela facilidade de aprendizagem. O meu sobrinho, com 4 anos, ele tocava piano, jogava videogame e ele já estava aprendendo a segunda língua. Com 5 anos ele estava interessado em aprender russo. Daí minha irmã falou, não, chega, vou trabalhar outra coisa, mas ele já tinha uma facilidade com o inglês, ele tinha facilidade com o espanhol, ele já tocava teclado e videogame, aquelas fases mais difíceis que a gente geralmente leva 3, 4 dias para passar no Mario, vamos supor, ele já tinha terminado. Então assim, ele ficou enquadrado dentro de altas habilidades, porque foi coisas que ele aprendeu, conforme foi vendo, ele tem uma facilidade de aprendizagem. Marcos, aí é interessante essa questão da altas habilidades, né, superdotação, porque assim, a gente vê o autismo, a gente vê o TDAH como assim, algumas questões que chamaremos assim, de deficiência, né, como se fosse assim, uma coisa que a pessoa está com dificuldade, né? Agora a gente ouve a falar em altas habilidades e superdotação, a gente acha que é um dom, que é um presente, que é uma maravilha. Só que é bem aquilo que você falou, quando tem uma questão de altas habilidades, geralmente o emocional é muito afetado, né? Então, assim, pra gente que está na igreja, é bom a gente perder essa sensibilidade, ainda na hora que a gente tem um aluno assim, a gente tem uma criança aqui dentro, da gente entender, né? A gente fala assim, nossa, você é tão inteligente, por que você está chorando só porque caiu, porque o homem puxou sua folha? Viu? Então, não cobrar tanto assim deles, né? E eles também sentem aquela dor que o autista, que outras crianças têm, né? Que até a doutora Alcene Ribeiro, eu gosto muito dela, ela fala, ela com uma paciente dela, acho que com 6 anos, que a menininha, ela mordia dentro do lábio, assim, ela arrancava um pedaço de chegar a sangrar dentro da escola. Porque ela sentia tantos estímulos que estavam ali, a aula estava tão maçante para ela, e ela chegou e falou com a psicóloga, com a doutora Alcene Ribeiro, psicóloga, e ela falou assim que, ai tia, a dor de fora faz amenizar a dor de dentro. Então, assim, é uma coisa tão, o emocional tão sensível, uma coisa tão forte, a gente ter essa sensibilidade. A gente acha que a superdotação, você é maravilhoso, é como a educação vê os filhos, né, as crianças que têm superdotação, deixa ele de lado, isso daí não é problema, ele está indo bem, e não é bem assim, né? Eu trabalhei bastante na escola, quando eu estava trabalhando na educação especial, com a questão da solicitação de avançar a criança de turma. Então assim, ele tem um QI elevado. Hoje a gente sabe que somente o QI não é diagnóstico para altas habilidades de superdotação. Então, era um aluno da rede municipal que ele foi diagnosticado com alta habilidade de superdotação. Ele tinha 6 anos na época e ele tinha facilidade de trabalhar com computador. E aí a mãe dele fez o teste, ele estava com QI acima de 130, o QI normal é 90, então ele estava acima de 130. E ela foi atrás de bolsa para colocar ele em algo que pudesse trazer um desafio. A altas habilidades precisa ser desafiada. A tendência é quando ela é desafiada e ela consegue fazer o que está sendo desafiada. E ela conseguiu meia bolsa em uma escola de programação de sistema e jogos. E aí o dono da empresa perguntou, você quer que ele fique no curso de desenvolver programação ou você quer que ele fique no curso de desenvolver jogos? Aí ele olhou e falou assim, eu quero desenvolver programação. Bom, ele foi para a área de programação, fez lá 6 meses de programação, chegou para a mãe dele e falou, não quero mais programação, quero jogos. A mãe dele falou assim, mas aqui você ganhou a bolsa, vou tentar conversar com você, tá bom. Foi para a área de jogos. Ele ficou 3 meses na área de jogos e eles estavam começando a estudar a parte de fazer um jogo tipo o Minecraft, o mesmo sistema do Minecraft. Ele chegou o professor dele e falou assim, posso levar esse livro para casa? Pode. Ele levou o livro para casa. Quando passou 2 meses, ele chegou na aula dele com o jogo pronto. Tá pronto.
dentro do sistema, ele falou, tá aqui, tá formado o jogo, e se vocês quiserem jogar comigo, para vocês entrar, vocês têm que fazer tal coisa. Ele já fez um jogo que dá para jogar online em rede, mesmo sistema do Minecraft. Então assim, altas habilidades, superdotação. Porém, ele tinha uma deficiência muito grande na parte emocional. Aí a mãe pediu para falar comigo, fui lá, conversei com ela falou assim, mas eu quero passar ele de turno. Ele está no primeiro, eu quero que ele vá para o segundo e terceiro. Eu falei assim, olha, a gente pode trabalhar a área, desenvolver de repente uma atividade adaptada para que ele consiga ser desafiado na série que ele está, mas se nós passarmos ele para o segundo e terceiro ano, o emocional dele não vai acompanhar, é diferente. Aí a senhora vai ter uma outra, né, uma outra questão a ser trabalhada, porque ele vai estar fora da área dele. Vai ser outros assuntos que já estão sendo falados e não necessariamente o assunto que ele tem hiperfoco. Então não adianta você achar que o seu filho tem um QI alto e que é para ele estar 2 anos acima, porque a gente tem que trabalhar outras áreas também. Não é só a área do raciocínio lógico, tem a área emocional, tem outras coisas que precisam ser respeitadas também dentro do padrão que ele precisa estar. Né? Então é muito interessante mesmo a gente conseguir entender e fazer trabalhos adaptados para desafiar essa criança, para que ela não fique frustrada e de repente amanhã não queira mais ir para a escola, não tem graça ir para a escola, não tem graça ir para a igreja, não tem graça ir para lugar nenhum, porque não desafia ele. Muito interessante. E aí nós temos aqui também, falar um pouquinho sobre a trissomia 21. A trissomia 21, ela acontece quando o cromossomo 21, ele não é duplicado. Tem 3 cromossomos 21. Nós temos hoje 23 pares de cromossomos. Então são 23 com 2, ou 21 nasce com 3. O que tem a ver o cromossomo com a neurociência? A questão do cromossomo com a neurociência é que o cromossomo pode não enviar respostas imediatas a determinadas áreas. Então a gente pode ter hoje a estimulação precoce também na questão da trissomia 21 para desenvolver a parte, principalmente a parte do equilíbrio da criança, a parte de fala da criança e a parte emocional. Geralmente quando eu vou falando assim, eu vou lembrando da parte do cérebro, então às vezes eu coloco a mão aqui. Né? Mas é porque é interessante. Né? As principais características que tem na infância do T21 é o atraso no desenvolvimento da fala e a dificuldade do aprendizado. Por isso que é muito importante uma criança com trissomia 21, né, que a gente fala da síndrome de Down, a gente está mudando essa questão da síndrome de Down e trazendo já essa questão da trissomia 21, trazer essas dificuldades, não só para a questão de terapias, mas para a questão de dentro de casa também. A trissomia 21, até o ano de 1965, ela tinha um outro nome. Eles não sabiam nem como que se caracterizava, por que se caracterizava essa síndrome, né? Ela era chamada de mongolismo. Era chamada de mongolismo. Depois disso, é que começou a se estudar melhor essa questão da trissomia 21 e se entender os estilos. Por isso que aos poucos estão... Oi? Desculpe. Do carro. Muito necessário. Desculpa, não Chama do carro. Eu preciso. Ah, você precisa. Perdoe, mas é muito necessário. Obrigada. Então, eu estava na parte da trissomia 21, do desenvolvimento. E até 1965, a estimativa de vida de uma criança com a trissomia 21 era de até 9 anos de idade. Depois que foi se entendendo, foi se criando terapias, foi se entendendo o que é a trissomia 21, hoje a estimativa de vida passa dos 65 anos de idade.
Então, assim, por isso que é importante esses estudos de neurociência, não é simplesmente para trazer uma cura, mas para trazer a qualidade de vida, desenvolver a qualidade de vida das pessoas que estão passando com a síndrome ou com o transtorno, ou com o TEA, TDAH, seja ela qual for, trazer essa qualidade de vida e se entender também a respeito do assunto, né? E aí, o que tudo isso causa de impacto na família atípica? Porque entender o que é, como funciona, né? A gente tem hoje uma ampla grade que fornece essas informações para nós. Mas nós entendemos da pessoa que está vivendo o que nós estamos falando. Mas por trás dessa pessoa existe uma família. Existem pessoas que precisam ser suporte para que essa pessoa que tem transtorno do espectro do autismo, para que tenha TDAH, consiga ter uma qualidade de vida melhor, né? E as famílias, quando elas têm essa questão do diagnóstico, muitas delas acabam tendo um impacto. Por quê? A gente precisa ser realista, ninguém espera ter um filho que esteja dentro de um transtorno, de uma síndrome, de uma deficiência. Ninguém espera, e ninguém está pronto para viver isso. Por mais que a gente tenha informações, por mais que a gente tenha estudos, hoje, ninguém está pronto para viver isso. Só sabe quem vive, só sabe quem tem, só sabe quem trabalha e convive com isso. A gente fala assim que a gente tem que vestir a camisa, tem muita gente que veste a pele de conviver com uma pessoa com deficiência. Muitas famílias convivem com medo do futuro. Uma família que tem transtorno espectro autismo nível 3 de suporte. Cansei de ouvir de famílias que falam assim: eu prefiro que meu filho morra primeiro que eu, porque quando morrer, quem vai cuidar? O que vai fazer? Como vai fazer? Por isso que hoje, quando a gente trabalha com famílias, eu trabalho muito com famílias, atendo muita família, elas têm aquele cansaço, aquela exaustão de tentar trazer a terapia para que quanto mais autonomia a criança tiver, melhor. Porque simplesmente convivem com medo do futuro, não sabem o que fazer. Eu já atendi famílias que eu estava em outro lugar, dando palestra em outro lugar, e tocou meu telefone, eu atendi o telefone, e a mãe chorando, falava: não sei mais o que eu faço. Eu já pensei em tirar a vida dele, tirar a minha, para a gente acabar com tudo isso. E aí saiu de um lado, vai para o outro, atende a mãe, olha a mãe, porque é uma exaustão muito grande. Correr atrás de direitos, correr atrás de terapia. Muitas famílias acabam tendo um esgotamento total, emocional, físico, de tentar trazer uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, né? Solidão. Muitas famílias vivem com solidão e ninguém sabe. Tem muitas famílias que não querem sair de casa para ir em determinados ambientes porque tem medo do julgamento do filho, porque muitas vezes não vai conseguir trazer o filho para dentro daquele ambiente porque vai desregular o filho. Tem muitas famílias que hoje nós não vivemos algo na sociedade que é muito falado, que é pouco falado, mas deveria ser muito falado, trazendo para a questão psicológica o luto do filho idealizado. Cansei de falar com mães que simplesmente tinham uma perspectiva, tiveram que mudar a perspectiva, tiveram que adiar sonhos, tiveram que adiar coisas que nem sequer passavam pela cabeça por conta de estar dentro de uma família atípica. A pessoa escolhe, mas dentro desse cansaço, dessa exaustão que toda mãe atípica possui, existe algo muito maior, que é o amor. Porque a exaustão
ela simplesmente pode fazer a pessoa parar. O esgotamento emocional simplesmente pode fazer a pessoa pensar em qualquer coisa. Mas o amor que existe dentro dela nada muda. É esse amor que faz com que todas as mães muitas vezes passem dias inteiros de uma terapia para outra, que passem noites inteiras sem dormir, que passem noites inteiras preocupadas do que vai ser com o meu filho quando eu não estiver mais aqui. E muitas vezes para nós é muito fácil eu chegar aqui e falar sobre transtorno espectro autismo, vamos falar sobre TDAH, vamos falar sobre trissomia 21, porque isso é muito técnico. Isso são estudos muito técnicos. Mas e trazer a empatia para essas famílias? E trazer o estender a mão para essas famílias? Aonde que a gente consegue colocar o amor de Deus para acolher essa família? Exato. E até eles mesmos, né? Porque que nem a Duda ela tem TDAH. Tem dia que ela chora porque ela fala bem assim, mãe, eu queria ser normal. Né? Falou, Duda, não existe esse normal, não se preocupe com isso. Né? E eles sofrem com tudo aquilo que eles passam, com as crises, com tudo isso. Até eu queria. E aí, a gente tem essa questão do eu não queria ser normal, né? Foge daquele padrão da neurociência que a gente viu lá no começo. Hoje, eu fico doido. Eu tenho, assim, quando eu estou andando, estou com alguma pessoa e a pessoa fala assim, eu queria ter um pouquinho de TDAH para ser mais rápido. Nossa, eu sou muito agitado, eu queria ter um lá dentro para segurar. Filha, você sabe a dificuldade que essa pessoa tem? Você sabe a briga interna que ela tem com ela mesma? Você sabe as questões emocionais que essa pessoa tem? Hoje está comum, até já veio bastante pessoas falar comigo de ouvir, outras falar assim, fica quieto, você é meio autistinha. São julgamentos assim que tira a gente do sério extremo, porque a pessoa não sabe o que é. Na verdade, assim, eu só posso fazer uma pontuação, que eu acho que eu devia estar até no sério, não era aqui, mas enfim, são coisas que vão falando e a gente vai se encaixando ali. Deixa eu tentar. Desculpa, gente. Primeiro, eu acho que isso é um ato de inclusão, né? Eu lembro um dia que o pastor Elis falou no culto que a gente quer que a gente tem que se preparar para receber essas pessoas. Isso é muito importante. E assim, quando você olha, vou falar da minha vida, eu tenho uma filha que não tem nada disso daí. Ela tem síndrome de Williams, que é uma outra deficiência, é um cromossomo 7 que falta material genético. E eu tenho TDAH. E eu tomei Vivance, mas não deu certo porque a depressão aumenta. Então eu prefiro regular de outras formas, que nem o exercício físico, é uma coisa que eu tenho tentado muito, mas às vezes, né? Enfim, e essa exaustão, a Marina tem 18 anos, eu recebi o diagnóstico dela, ela tinha 2 anos e 8 meses. E com 18 anos vivendo isso, quer dizer, que já são 16, você passa por tudo. Você passa pelo luto, você passa pelo agora passou o luto, agora vamos pra frente, vamos pra cima, vamos pra terapia. Daí você vira uma super pessoa que tem que levar em si terapia, trabalhar, aí vão acontecendo coisas. Então, por que eu tô falando isso? Eu vim nessa palestra hoje e foi assim, não desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus. Eu vim como fiscalizadora, que eu quero ver o que eles vão falar de ativos. Eu estou muito satisfeita, assim, como mãe, com tudo que eu estou ouvindo, porque eu vejo que existe uma preocupação da igreja em incluir. Assim, eu não vi no sentido de como é que fala, conflitar, nada disso, mas eu queria entender aonde estava a consciência. E falando só como família, porque eu acho que isso envolve muita gente, eu acho que isso envolve a igreja, isso envolve os profissionais que atuam, isso envolve as famílias, e tem que ser um conjunto, assim como é na escola. Se não existir essa parceria, não funciona. Então, por exemplo, eu fui levar a Marina hoje, porque eu nem trazer ela aqui, porque era um assunto que eu não queria que ela estivesse aqui. Eu fui levar junto com as crianças, quando eu cheguei lá, aquele barulhão. Eu já regulei o barulho, porque a mãe acaba pegando umas coisas. Aí eu falei com a Ana assim, falei, Ana, porque a Aninha já conhece ela, então olha pra você ver, porque é a questão profissional. Falei, se acontecer alguma coisa, ela lá pra mim. Então, assim, é muito detalhinho, mas é muito reconfortante a gente saber que está numa igreja assim. Eu sinto
muita gratidão a Deus, muita tranquilidade no coração, porque eu sou uma pessoa que mesmo crendo em Jesus, não sei, ele é soberano, eu tenho medo de quando eu morrer, entendeu? Porque, tipo, ninguém sabe o jeitinho dela igual eu, mas é uma questão de confiança no Senhor. Então, quando você coloca tudo isso, desculpem a choradeira que eu falei que tinha que ser sério, mas assim, não estou falando isso de maneira de ofender, estou dizendo assim, é muito importante reforçar isso. E entender também que por trás daquela família tem o pai, tem a mãe, tem toda uma história, entende? E é importante isso, conversar e ter esse tipo de proximidade. Sim, Acho que é isso. o que a gente precisa entender é que um diagnóstico, ele não muda quem figura. Ele apenas traz um conhecimento de uma necessidade que precisa ser aprimorada, né? Então, por isso que quando eu comecei a formalizar essa palestra, né, a partir da neurociência, eu trouxe lá a primeira parte do cérebro humano, como que é feito, como que funciona, como que ele se desenvolve. Ele tem os seus padrões, mas nós também temos pessoas em que fogem um pouquinho desse padrão, mas que ele precisa ser entendido e não julgado. Ele precisa ser acolhido e não separado. Então, trazer essa questão das famílias atípicas, trazer essa questão do entendimento do que é ser uma família atípica, a gente precisa trazer isso com muito mais importância do que falar simplesmente de um diagnóstico. Diagnóstico, a gente tem um monte de médico, a gente tem um monte de terapeuta que vai falar sobre o diagnóstico. Mas para nós, como cristãos, é importante trazer essa questão da família, do acolhimento, do amor, como ajudar, o que eu posso fazer para ajudar. Aí eu coloquei, exercer o amor de Deus no acolhimento começa quando aprendemos a respeitar e enxergar alguém além de um diagnóstico. Além de um diagnóstico, existe uma pessoa e existe uma família. Eu não consigo, quando vou atender a família, não consigo mais falar simplesmente ou somente da pessoa que está dentro do transtorno, que está com a deficiência. Eu já cansei de conversar com famílias em que a mãe estava totalmente desesperada e falando, eu preciso de uma terapia para o meu filho. Eu simplesmente olhei para a mãe e falei assim, minha senhora, o que a senhora está fazendo? A senhora é a base do seu filho. A senhora precisa estar bem para poder entender o seu filho, para poder ajudar o seu filho. A senhora está fazendo terapia? Ah, eu não estou. Por quê? Porque não dá tempo, eu vou ir nas terapias com meu filho. Então, é uma situação, uma família típica, ela vai muito além de ser simplesmente a mãe de uma criança com deficiência, de uma pessoa com deficiência. Ela é a base dessa pessoa com deficiência, é a base da pessoa que precisa estar sendo acolhida, mas ela precisa estar sendo acolhida também. Ela precisa entender que tem pessoas que se importam com ela. Jesus nunca olhou primeiro para as limitações da pessoa. Em todos os lugares onde ele foi, ele não olhou, ele não foi simplesmente porque a pessoa era deficiente. Ele foi porque ele ama as pessoas, ele amava as pessoas, independente de ter uma deficiência ou não, né? Exercer o amor de Cristo é trocar o julgamento pela empatia. Muitas vezes a gente fala assim, antes do TDAH, do T21 ou de qualquer deficiência, existe uma pessoa criada e amada por Deus. Isso é fato. E quando a gente fala que o amor de Deus ele não se limita à deficiência, a gente está falando do amor que nós, como cristãos, precisamos exercer. Nós estamos falando do amor que não é simplesmente você falar assim, eu te entendo. Será que você entende mesmo? Será que você sabe mesmo o que é? O amor, quando a gente fala do amor de Deus, não se limita a deficiências ou transtorno. É o amor que nós precisamos exercer como cristão. Sabe aquela coisa de falar assim,
Você está precisando de alguma coisa? O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso ser para você nesse momento? Eu posso te ajudar. Hoje a gente trabalha com famílias atípicas, onde a gente tem um simples, para nós é simples, o dia da beleza. Você tem noção que famílias atípicas não conseguem nem sequer cuidar, a mãe consegue cuidar de si mesmo, do próprio filho, em que muitas vezes a família não consegue fazer o que ela já tinha planejado antes do nascimento do filho, hoje não consegue fazer. 80% dos pais abandonam as mães por causa do genetismo. Claro que isso tem exceções. A gente trabalha, tem 3 pais que a mãe abandonou o pai. Mas 80% dos casos é o pai que abandona a mãe. E aí a mãe fica com essa sobrecarga emocional. A mãe fica com essa sobrecarga de ter que trazer todas essas preocupações, de ter que trazer todas as terapias, de ter que fazer tudo, de pensar no filho antes de pensar em si mesmo. Então, por que nós, como cristãos, nós como já somos pessoas que temos esse amor de Deus no nosso coração, por que a gente não consegue estender a mão para a família e falar assim, olha, eu vou adaptar o material da escolinha para você. Eu vou ficar aqui porque eu entendo do assunto e eu vou ficar com o seu filho para que você consiga ter 40 minutos para ouvir a palavra lá embaixo, no culto. Meu filho não para aqui, ele não para aqui, vamos trabalhar, vamos fazer o seguinte, hoje eu vou ficar com ele em outro lugar, e depois aos poucos a gente vai trazendo. São coisas simples. Claro, pode falar. Você falar um testemunho com vocês, que a gente está falando disso, e eu sou do Ministério Infantil, e assim, meu coração explode de alegria, porque o nosso Ministério Infantil tem recebido as crianças com o coração aberto, a gente tem feito o possível e o impossível, tentando atender. Nós recebemos a primeira família aqui, a primeira criança que era autista, nível 2, ele passava do 2 para o 3, assim, ficava, tinha os seus altos e baixos. E do suporte dele variava entre esses dois. E ele, antes da pandemia, ele veio para cá e a mãe chegou muito sofrida. Ela chegou assim, ela era professora, ela estava pesando assim, uns 30 quilos. E ela vivia para aquele filho, dia e noite. Ela falou, eu larguei a minha profissão, eu vivo para ele. Ele tem terapia quase todos os dias. E ela falou assim, essa semana eu vivi um deserto. E eu trouxe ele aqui, já é a segunda igreja que a gente vai, 2 igrejas que ela ia anteriormente e que não aceitaram o filho dela. Falaram que ele era bagunceiro e tal, ele tinha 2 para 3 anos. E aí ela chegou aqui, eu falei, não, a gente vai ter que atender, a gente vai ter que dar um jeito, eu não sabia nada. E eu comecei a estudar. E a gente começou, as crianças, porque o berçário é a sala que a gente ficava, e a sala mais sensorial, que tem a sala maior, ampla, e tem muitos recursos, né? Então era que eles ficavam, mesmo passando da idade, era que eles ficavam. E a mãe vinha e ela começou a vir todos os domingos. Ela falava que ele passava, às vezes ela passava de carro por aqui, ele fazia que queria entrar na igreja. Então, assim, que ele estava se sentindo bem. E ela falou, olha, essa 1 hora que eu fico lá embaixo é um bálsamo para a minha vida ali. É um bálsamo que eu estou ali ouvindo a palavra e eu estou sossegada porque ele está aqui sendo bem assistido. Então, esse é um trabalho que é um privilégio que Deus deu para a gente. Eu lembro uma vez que ele estava ali com a gente, a avó que tinha trazido, ela subiu e ela chegou no portão, tá tudo bem? Daí nós falamos, tá tudo bem. Daí ela falou, muito obrigada porque vocês acolhem ele aqui, porque eu preciso que ele ouça do amor de Cristo. Olha o privilégio que a gente tem. Então, assim, a nossa igreja tem trabalhado com isso, o Ministério Infantil tem se desdobrado, a gente queria fazer muito mais, né? Às vezes falta pessoal, falta recurso, mas o que a gente tem usado nessa questão para atender as nossas crianças, a gente faz com todo amor. Eu faço parte do Ministério Infantil da igreja também. Sim. Eu consigo observar a diferença que faz a pessoa que tem o amor de Cristo no atendimento das crianças com deficiência.
Porque quando você está em outro lugar, você está na escola, você está em outro lugar, você vê que é algo que é simplesmente uma obrigação a ser feita. Às vezes até um peso. Às vezes até um peso. E aqui, na igreja, você vê o carinho e o amor que essas crianças estão acolhendo. Às vezes eu vejo a Sheila acaba ficando fora do culto, ficar lá na outra sala, para quê? Para a criança conseguir se regular, para ela conseguir se regular. E essa é a diferença do amor de Cristo. Essa é a diferença de quem tem o amor de Cristo. Porque quando Jesus fala bem uns aos outros, não dá cor, não dá docência, não dá raça, não dá nada. Fala bem uns aos outros, né? E ponto. Não tem característica. Não tem característica. Muitas vezes você simplesmente acolher uma mãe, acolher um pai, dar um abraço nessa mãe, e falar, posso te ajudar na aula? Muda totalmente aquela exaustão que a mãe está sentindo. Porque uma mãe atípica, um pai atípico, uma família atípica, possuem muito a questão dessa solidão. Não é somente por não querer ir em determinado lugar, mas é por ter que passar por tudo isso sozinho. É ter que sentir tudo isso sozinho. E a igreja de Cristo, com o entendimento e com o amor de Cristo mudar, faz uma diferença enorme na vida dessas famílias. Uma diferença gigante no acolhimento dessas famílias. Obrigado, gente. Espero que eu tenha conseguido, pelo menos, trazer um pouco mais de consciência para vocês, de entendimento.